4, 3, 2. No meu caso, é aconselhar as pessoas da minha faixa etária a terem coragem de sair de casa, de sair do sofá e começarem a fazer exercício físico. Conheces algumas pessoas assim? Conheço algumas mais novas e outras mais velhas até. Sabes mais que- novas é mais aborrecida. Curiosamente, sabes que a idade da pessoa é a idade da aptidão física, da coluna da pessoa. Sim, Isto a é muito usado cabecita manda no tudo. método Pilates, em que a idade que a coluna que a pessoa tem naquela coluna é a idade que a pessoa tem. Isto é, há pessoas jovens que têm uma coluna velha, são consideradas pessoas velhas. E há pessoas com mais idade, que têm uma coluna jovem, são consideradas pessoas jovens. Por isso, o que é que vale uma pessoa ser jovem se está acamada e não consegue quase mexer? Claro. E há pessoas com 60 e 70 anos que têm uma vida incrível. Não é? Sim. Por isso, isto é uma das coisas que eu vou falar também no podcast. Eu há uns anos atrás, portanto, tive alguns problemas de saúde e foi um psicoterapeuta que me disse que tens que dar uma volta na tua vida, voltar a fazer exercício. Ele era catalão. Em que ano é que estamos a falar? Estamos a falar para aí em 2001, 2002. O tempo passa depressa. É verdade. E lembro-me que ele era catalão e ele volta-se para mim e diz-me assim: Teresa, sai a bailar porque tua energia até mata. Brutal. Portanto, Demasiada energia acumulada. exatamente, porque eu tenho muita energia acumulada. Aliás, nos treinos que eu tenho com o Ricardo, eu sou das poucas pessoas que me ouço dizer assim. Eu ouço toda a gente dizer assim: eu agora ia dormir. E eu digo assim: eu não, eu saio daqui com uma adrenalina. Eu revejo-me no primeiro grupo. És do meu primeiro grupo. E porquê que tu achas que isso acontece, Teresa? Não sei, porque a minha adrenalina sobe, a minha felicidade é tão grande, sinto-me tão bem, que sai dali, pronto, a meio da tarde é claro que começa a ficar assim, aquela sensação Aquela de quem molezazinha, quer descansar a e seguir não ao sei o quê. almocinho. Exato, nem é a seguir ao almoço. É mais Outra tarde. coisa que eu não tenho muito, ou praticamente, é apetite. Eu como a proteína porque tu mandas. Então, mas se formos ver, até habitualmente as pessoas comem em excesso. As pessoas acabam por Eu comer sou mais ao do que contrário, necessitam. eu fico assim, eu tenho que ir comer porque ele ralha comigo se eu não como. Mas isso porquê? Porque tu tens mais massa muscular e o músculo que tu tens adquirido nos treinos sei como. está a fazer com que tu necessites de mais energia, mais aporte calórico para poderes também treinar, não é? Eu sei. Sim. Portanto, quem treina e não se alimenta devidamente, isso é o caminho para o abismo, não é? Exato, por isso mesmo é que eu faço os possíveis por ir logo comer, assim que aqueles 45 minutos a uma hora, ir logo comer a seguir e pronto, e depois à meia da tarde começo realmente eu própria me obrigo a Então, Teresa, parar. então explica-me lá um bocadinho o teu processo de treino. Em que altura é que tu começaste a treinar? Quando é que tu identificaste que se calhar que isso podia fazer sentido para ti? Fala-me assim um bocadinho do teu historial da atividade física. Ora bem, nos anos 80, porque eu já sou antiga, Foi quase quando eu nasci. pois, Respect. eu nessa altura usava-se um estilo de ginásio diferente, que apareceu aquela atriz a Jane Fonda Sim, e não sei o sim, quê. de aeróbica. Pronto, comecei a fazer aeróbica no ACM. Aquilo era ACM em Lisboa, sim. Exato, comecei a fazer isso. Depois parei uns tempos, porque a minha vida profissional, aliás, a vida profissional muitas vezes acaba por sobrepor, não é? E tive que interromper isso, mas depois não me sentia bem, porque eu sempre tive uma atividade, sempre fui mexida. Comecei a fazer ginásio novamente no Mestre Silva, no Amoreiras. Ok, então tudo ali em Lisboa, na altura. Sim, tudo em Lisboa. Depois, bastante mais tarde, fiz em Oeiras, pronto. E aí comecei já a fazer já com PTs também. Uns melhores, outros assim, pronto. E foi realmente aí que eu cheguei à conclusão que eu tinha que fazer sempre com PT, porque os médicos... Então porquê? Porque assim, eu fazia lesões, porque não sabia o que é que estava a fazer, exagerava no treino, punha o pé mal e fez uma ruptura, como tu sabes, que está cá, não é? E portanto eu disse, não, eu tenho que começar realmente a fazer isto como deve ser, e acontece que mais tarde vim encontrar-te, em 2015.
Pois essa é a parte gira, que eu ainda não sei, né? Não, mas Como é que vocês foi muito conheceram? engraçado porque ele veio ter comigo e Há coisas do destino. e disse-me assim: Olá, eu sou o Ricardo Lino, eu sou PT. Eu disse: Eu sou a Teresa Moedas, é a primeira vez que aqui estou hoje, disse eu. E ele disse: Já experimentou PT? Eu disse: Há uns anos, sim. E quero treinar com PT. Eu disse: Eu quero treinar com PT. E pronto, e depois a partir daí fizemos aqueles trâmites habituais e ainda hoje estamos juntos. Não é? Isso há quanto tempo? E isso foi 2015. em 2015. Foi na altura que eu estava como PT freelancer no Fitness Set. Foi exatamente. Eu acho que até estavas lá há pouco tempo. Ou tinhas Sim, entrado nesse dia, portanto, se calhar. O ginásio tinha sido fundado, o espaço de Sintra, que é no Retail Park, que agora é Alegro, acho que é Alegro. É. E, portanto, eu fui um dos PTs fundadores do espaço. E, curiosamente, foi logo nos primeiros dias que nos Foi, eu conhecemos. estava na bicicleta, nunca mais me esqueci. Sim, estava mais rechonchinha. E ele veio ter comigo, deve ter pensado, esta deve precisar de mim. Ainda bem que esse caminho foi Exatamente, traçado. depois não é? falaste-me em Pilates, eu já tinha ido a aulas de Pilates e achava aquilo uma seca, porque dava-me uma soneira. Pois, mas há Pilates e Pilates. Eu Há Pilates e partilho Pilates. disso, Há Pilates e Pilates. Mas depois quando comecei a ter aulas com ele, que ele também davas lá aulas, né? E a treinar Pilates contigo, eu vi isto, Pilates de soneira é que não dá nenhuma. Então agora, Teresa, diz-me uma coisa. Se eu chegasse até de ti, da maneira como cheguei, e se eu não falasse no Pilates, tu achas que tinha a mesma credibilidade? Não, porque eu estava naquela altura, achava que o Pilates era uma coisa que me não dava pica. Pois. E eu preciso de exercícios que me desafiem. Pois, e só o Pilates era pouco na altura. Sim, Portanto, claro. precisavas de algo mais, Eu precisavas de um preciso de treino. desafios. Ok. Já agora, aqui em jeito de confissão, como é que a Teresa avalia o nosso amigo Ricardo? É numa escala de... De Epá, um a numa 10. escala de Sim, um de um a milhão. 10. É assim, não é para ele estar aqui, mas eu avalio em 10, basta dizer que eu estou com ele há, vai fazer 5 anos, não é? Sim. Qual é a diferença dele para tudo o que já teve antes? É assim, ele motiva muito, motiva-nos muito, não nos deixa desistir, e eu estou a dizer isto porque ano passado estive doente e tive meses estive hospitalizada, Temos uma história uma aí história forte. Eu nunca Resiliência. pensei voltar a treinar Ok. devido à doença que tive, e quando voltei ele disse-me, eu trazia as indicações médicas e ele disse-me vamos começar por devagarinho, e eu olhava para ele e dizia não vou voltar a ser a mesma, de certeza, mas ele sempre incentivou, sempre incentiva, é assim, tu estás com uma dorzinha aqui, não sei o quê, vem cá a mesma que a gente faz aqui umas Não coisas. vamos abortar o treino. Não vamos, Vamos exatamente. arranjar aqui condições para que a gente consiga adaptar o treino nas condições que estás. Sim. Exato, e depois, mesmo como ele faz aqueles vídeos e eu já aprendi aquilo que devo fazer quando tenho a tal dorzinha ali no piriforme, não é? Já eu própria me vou tratando e quando vou ter com ele digo, já estou melhor, não sei, pronto. Então, e esses isto- vídeos, onde é que eles estão? Que as pessoas não sabem? E tens no Instagram, tens no Facebook e no YouTube também, não é? E esses eu- vídeos acabam também por ser uma oportunidade também para que pessoas que não treinam diretamente connosco, a minha equipa, também possam fazer alguma coisa à distância. Eu É partilho-os porque tenho pessoas amigas que costumam entrar, sabem o teu nome e vão à tua procura. E então depois quando me aparecem os teus vídeos eu partilho-os para elas, inclusivamente para a página delas ou bom. para o Instagram Agradeço, delas, Teresa. porque algumas têm necessidade por necessidades físicas e há necessidades físicas, pronto, e por beleza, não é? Também, que é estética, exatamente, mas também por necessidade física, que foi o caso desta minha amiga que eu te contei a semana passada, que deu uma queda e magoou-se na lombar, e a partir do momento em que ela desinflamou, eu disse, eu vou-te passar o vídeo do lombar do Ricardo. Esse vídeo foi um sucesso, pá. Foi um sucesso. Foi um Porque eu tenho guardado nas minhas coisas daquilo que quando tenho uma coisinha vou logo lá ver se estou a fazer bem. fazer um check. E ela está a fazer isso E está-se a sentir bem. e diz-me, olha, já hoje consegui fazer não sei o quê. Eu disse, não te esforces muito, faz só até onde der. Que é assim que tu nos dizes, não é? E que trabalho é que vocês têm desenvolvido juntos? Agora, mais recentemente e até depois aí da situação. Da bactéria.
Temos feito essencialmente fortalecer esta zona que estava mais debilitada e não só, esta zona aqui também, da parte de cima, porque a bactéria que eu tive deu-me dores muito, muito fortes. Que bactéria foi essa, Teresa? Foi a Klebsiella pneumoniae que atacou ali as vértebras da lombar e isso fez-me dores horríveis. Eu costumo dizer que naqueles 11 dias de dores eu tive 11 filhos. Porque quem é nós não somos mulher, indivíduos. quem é Não, mulher estou sabe fora. do que é que eu estou a falar. Quem é mulher e teve as dores sem epidural, não é? Mas Teresa, como é que tu identificaste que estava ali algum problema? Porque eu não podia levantar, cheio de dores. Mas isso foi de um dia para o outro? Foi de repente? Assim, eu tinha andado a tomar antibiótico para umas constipações que tive, umas gripe, aquelas coisas que nos dão. E tinha emagrecido bastante, porque é aquela fase em que a gente quer emagrecer muito e não sei o quê. E o Ricardo dizia-me assim, tu, o que é que andas a fazer? Estás a ficar magrinha, não sei o que. E o que tu me dizias na altura, eu recordo, não é? Isso é uma coisa que eu quero partilhar, é que na altura que tu tinhas realmente essa dor na zona lombar, nós tentávamos logo apaziguar ali realmente o que se passava com exercícios oportunos, específicos, pontos especiais mesmo para aquela zona. O que acontece é que as dores mantinham-se, eram recorrentes. Exato, porque Enfim, provavelmente... foi aí que começámos a ver que não era nada, Não, se calhar. a Klebsiella já devia lá estar e nós Claro. tentávamos que Apaziguar a coisa, com ali a exercícios, com coisa libertação, melhorava. com- Só que quando as minhas defesas baixaram, e depois devido aos antibióticos que me deram, porque disseram que eu tinha uma infecção urinária e não era, esses antibióticos puseram-na como um touro, como disse, foi a mesma palavra que o médico da CUF me disse. Esta bactéria está que nem um touro. Sim, pá, porque se formos pensar aqui um pouco, é assim, o que é o antibiótico Alimentação de antibióticos. acaba por ser muito agressivo para o corpo, quando o corpo já está debilitado. Sim. Não é? Porque se formos ver, a maioria das pessoas, quando levam antibiótico, é quando elas mais sofrem e é quando elas começam É quando tu digamos, acabas por expor mais o que tu tens. Tu expões e aqui expuseste a bactéria, portanto acabas por... E o que acontece é que quando o organismo está mais frágil, depois até há certos antibióticos que não funcionam e que têm Não, que foi têm para que recorrer alimentá-la. a outros. Esse antibiótico não me fez nada a mim, porque eu continuei a piorar. E aí ela cada vez a fez mais Deu forte, força, cada deu vez força ao antibiótico. ao ponto dela criar ali À bactéria. abscessos, não é? E ser hospitalizada e não me deixarem levantar da cama durante um mês. Porque tinham receio, não só que ela passasse para a espinal medula, ou Pois. que paralisasse, não é? Ok. Então, Teresa, diz-me uma coisa. Quanto tempo é que foi desde a altura que começaste a treinar comigo até à bactéria? Quanto tempo é que correu? Outubro de 2015, não é? Até a bactéria me atacar, ela atacou-me em maio de 2018. Pronto, 15, 16, 17, 18. Foram cerca de 3 anos. Exato. Claro. E sempre com treino Sim, recorrente. Tu na altura estavas exatamente. sempre a treinar de uma forma consistente. Sim, é verdade. Consistente. Sim, todas O as treino era semanas. treino de PT, treino desenvolvido de As PT tuas e aulas. também aulas de Pilates, numa Exatamente. forma de aula e numa forma também personalizada. Exatamente. PT Pilates. Era. Tinhas duas modalidades, portanto, aulas e contigo em particular. Sim, sim. Eu fiz o PT Pilates sempre que com eu ele. desenvolvo nas aulas, Certo. depois eu consigo também consigo também fazer o aporte também para as aulas de PT Pilates. Certo, Quando há replicas, pessoas que yeah. precisam de aulas particulares de Pilates, eu dou também Pilates personalizado. Ok. Imagina, E foi era- aí que Era a muito Teresa... bom, porque eu fazia PT Pilates com ele e depois quando ia às aulas de Pilates dele, eu sabia o que é que estava a fazer bem porque já tinha treinado com ele, porque ele fazia, portanto, as aulas Exatamente. de Pilates dele Porque eram... o que acontece é isto, é simples. Porque quando está um professor, às vezes para 20 ou 30 alunos de Pilates numa aula, numa classe, o indivíduo, o instrutor de Pilates, por muito bom que seja, acaba por não conseguir ajudar toda a gente porque é muita gente. Aí Eram tens de adaptar, imensos, não é? imensos. Agora, aí é imenso, né? Agora, o PT personalizado, da parte de Pilates, acresce muito valor, porque quando alguém, como o caso da Teresa, precisa de tocar em outros fatores que numa aula de grupo não consegue. Certo. E um personal trainer que tenha também conhecimentos de Pilates, consegue também ajudar muito mais nestas áreas. E a empatia, depois começa-se a criar uma empatia com o professor, neste caso. Eu estava, por exemplo, numa aula de Pilates com ele e tinha-me queixado de mais qualquer coisa. Chegava ao fim da aula e dizia-lhe assim, olha, Ricardo, eu senti isto assim, assim, e ele dizia, mas na sexta-feira a gente vê isso. Resolve.
Pronto. Pronto, e E tem este é um esta área da trabalho. saúde, tem esta saúde que é muito importante. Sim, porque, sem assim, dúvida, eu para costumo mim dizer, foi até isso. em tom de brincadeira com alguns amigos meus, PTs, assim, pá, um bom PT é aquele que arranja e que estraga e arranja. É. Pronto, se for preciso, estamos lá no momento para dizer assim, olha, agora vamos tratar do assunto, porque há algo que se passa aqui. Certo. Está bem? Sim. Porque ele tem que assumir um papel quase um papel integral, tem que ajudar não só na parte do treino para promover algo mais, né? para ajudar a pessoa a evoluir, mas também se for preciso de entrar ali numa também de recuperação, de uma patologia. Muita vez fizemos isso, Claro. depois da minha recuperação E da isso doença, é um foi PT. propriamente isso. Isso é um PT que é muito mais, que tem muito mais, tem mais bagagem. muito E, mais também, competente, e quando entra na parte também emocional, na Claro. parte do coaching, na parte motivacional, não é? Pois que é uma coisa que ele tem muito boa. É Que ajuda verdade. É bastante. motivacional. Eu Ele confirmo, é aí motiv- confirmo. É, não é? É um rapaz chato, mas ele nessa parte é bom rapaz. É aquele do 8, 9, 10, quando nós vamos a As barba. contagens dele são Exato. 8, 9, 8, 10, 9, 10. mais 5. Mais 5. Mais Pumba. 5. Exato. Mais Nós cinco. estamos a contar com 10, Esses fazemos 5 5. é quando a pessoa começa a sair da caixa. E quando a pessoa sai da caixa que as coisas começam a acontecer. É não é? isso, é. Pronto, e isso. a ideia aqui é ter uma caixa muito grande para poder também sair muito mais. É para ter uma verdade, zona de é. influência maior. Bem, Teresa, então e depois dessa fase, conta-me lá como é que foi a tua experiência ao teres essa patologia, esse dia menos bom, esses dias menos bons. E como é que foi a tua visita ou a tua estadia obrigada no hospital? É assim, eu como tive uma semana em casa sem saber o que é que tinha e não me mexi, estava cheio de dores, quando me Antes disso. levaram para a CUF e me fizeram todos os exames e mais alguns, e me disseram o que você tem é uma bactéria, e portanto nós não sabemos bem ainda, vamos procurar onde é que ela anda, e começaram-me a dar morfina, comer montes de morfina, e aí eu, apesar de estar com algum receio, mas pensei, já estou no sítio certo, não é? Mas sabes que quando se está a dar morfina é porque é mesmo já para tapar Eu ali um sei, bocado a dor. eu sei. É para fazer ali E um eu reza tomei, está ali tomei à dor. bastante. Elas mesmo vinham me perguntar, me davam uma dosagem, porque eu tinha uma dor em espiral. Mas Teresa, nem eles sabiam o que é que se passava. Não. Eles não sabiam. Não. Eu só Estavam na às cegas. ressonância magnética é que eles conseguiram perceber que havia ali uns frúnculos, e portanto que houve ainda uma dúvida entre eles. Se fazia um processo conservador, que era tomar antibiótico, que eles ainda iam descobrir qual seria para atacar a E bactéria. eu fazer um coquetel para ti. Exato. Ou seria fazer o processo mais invasivo, que era abrirem, não é? E drenarem a infecção. De qualquer maneira, essa parte também era bastante complicada, porque se eu estava com uma bactéria, se iam abrir era uma porta de entrada para mais bactérias, Claro. não é? Portanto, a minha sorte foi realmente ter uma equipa de médicos bastante boa, naquela altura lá, e estarem constantemente de volta de mim, porque eles próprios, eu não me apercebi, mas eles próprios estavam com medo que eu batesse a bota. E agora, isso por acaso vinha no seguimento do que eu queria perceber, que é qual é que foi o maior medo que a Teresa teve durante o processo todo? Desde que se apercebeu do que é que tinha até É assim, à eu nunca recuperação. acreditei que fosse morrer. Uhum. Pronto, achava que não era a minha hora. Mas isso também pela tua força, não é? Claro. Pela tua Claro. força, porque eu conheço-te e tu não és uma mulher de baixar os braços. Não. E não era uma bactéria dessas que tinha, ou que tu ainda não sabias que era uma bactéria, né? Mas já sabias que algo estava ali a querer te pôr à prova, não é? Sim. E que tu E depois reagiste muito bem. as dores também eram tantas que nem deixavam pensar, Pois. não é? Pronto. Não ajuda. Depois, quando comecei a melhorar das dores e começaram a fazer fisioterapia lá e disseram que eu tinha massa muscular ainda, não é? Que era muito bom. Boa. Devido à minha vida passada, não é? Com O que é que os Ricardo. médicos disseram sobre isso? Uma das coisas que o meu Dr. Canas da Silva, que foi o ortopedista, me disse, olha, a sua sorte foi ter realmente um sistema imunitário forte, ter um passado de exercício físico, portanto tem um físico que fez face a esta infecção, e a sua têmpora. Disse ele. A tua vontade de dar a volta Ele à disse, coisa. mas é uma mulher de têmpora,
e portanto foi realmente isso que a salvou, além do antibiótico, depois eles viram qual era e levei pela veia montes de antibiótico, e quando saí do hospital um mês depois, continuei por mais 3 meses ainda a tomar antibiótico. E depois voltei lá, fiz mais exames, ela já não estava com infecção, já estava por ali, mas não estava... Realmente que grande aventura. E depois, mais tarde, Diogo, deixou-me vir. e tu que estás muito na parte do coaching e na parte do desenvolvimento pessoal e pronto, nesta parte de às vezes quando acontecem coisas menos boas às pessoas, tu deves estar aqui a pensar, mas o que é que estaria na cabeça da Teresa naqueles momentos? Exatamente. Quando ela estava portanto, na cama do hospital e a não saber o que é que viria dali, não é? Tu como coach, que perguntas é que tu querias fazer à Teresa no caso deste? O caso é mesmo, de onde é que vem essa força, não é? Portanto, de onde é que vem essa... Porque nós usamos muito a temática nós consideramos, por exemplo, que não há sentimentos bons nem sentimentos maus. Há sentimentos e todos eles têm um propósito e servem de uma determinada maneira. E, portanto, se houvesse, por exemplo, medo, o medo não seria, e a Teresa ainda há bocado dizia, os médicos tinham medo que a Teresa morresse, mas a Teresa nunca teve medo de morrer. Não. Portanto, se calhar o medo aqui teve uma influência um bocadinho até mais positiva. Sim, deu-me força, digamos, não é? Como eu não acreditava. É a tal questão da têmpera. A tal têmpera, pois. E de onde é que vem essa têmpera? Isso eu não sei. Nasci com ela. Sempre foi assim? Sempre fui assim. Ok. É. Desde sempre. Pá, tu estás-me a dar ideias, eu ainda vou começar a fazer boxe com a Teresa. queres ver? Já fizemos boxe, nós, tu e eu. Sim, é porque eu estava a dizer. Nunca fizeste boxe comigo? Mas sabe o que é que ele me disse? Tu não sabes qual é que é a esquerda e a direita, ponto. Não, tu lembras-te do que é que me disseste uma vez? Assim, Eu disse tanta coisa, Teresa. Disse-me assim, olha, eu digo-te uma coisa, a tua direita, Ui, se alguém se mete contigo, cai para o lado. Porque ela tem uma direita terrível. Olha, e houve algum médico que tu quiseste, ou alguém, ou auxiliar alguém lá no hospital que tu quiseste mandar assim uma direita ou não? Não, Ou a equipa foi toda fantástica? Toda fantástica. Andavam comigo, não andavam comigo ao colo, que eu não podia Se tu pudesse dar uma levantar. mensagem, se pudesse dar uma mensagem à equipa, Sim. que esteve contigo nesses momentos, o que é que tu dizias? Eu dizia que obrigada à doutora Teresa Cruz, foi realmente a pessoa que estava comigo todos os dias, ao doutor José Canas, que não sabia, que apareceu ao pé de mim, sinceramente ele disse, e, portanto ele é uma pessoa realmente um cirurgião e uma pessoa muito experiente, e que olhou para mim e disse-me, eu não sei o que é que lhe vou fazer ainda, eu não sei. Estou na dúvida se vou para o conservador ou para o invasor. O que é isso, Teresa? O conservador foi realmente o tratamento antibiótico pela veia. O invasor era fazer uma drenagem dos abscessos que eu tinha. E isso quis fazer uma cirurgia? Fazer uma cirurgia. Fazendo uma cirurgia estava a abrir mais portas para entrarem mais bactérias que houvesse naquele hospital. E para explicar lá para casa, o que é que foi feito? Foi feito realmente o conservador, não é? Que por um lado tive mais tempo no hospital, penso eu que teria que estar mais tempo. Porque Mais seguro. Tive um mês. Um mês a levar antibiótico, E não foi é? tão invasivo, é isso, não é? E não foi tão invasivo. Okay. Mas isso só aconteceu devido à condição física que tinha. Exatamente. Ao seu imunitário. Exato. Também da parte do treino. Exatamente. Aliás, ele disse-me isso, o José Canas. Portanto, até E a minha preocupação depois... Até tu tiveste interveniência na coisa. Teve. Sim, A minha certa forma, preocupação, como é óbvio, Diogo, depois, quando já estava melhorzinha, era perguntar-lhe a ele, eu posso voltar a treinar? E ele dizia-me assim, mulher, você põe a cebola primeiro. Claro. É assim, é porque tu, Teresa, com a idade que tens, e não é preciso dizer aqui a tua idade, mas és uma pessoa madura, o que acontece é que, por vezes, com outras senhoras também com as mesmas condições do que tu, há muita gente que não treina, não é? E tu, ao treinares, tu estás a perceber que isto realmente é bom para ti, faz-te bem não só pela parte emocional, mas também que te prepara para a vida. Isto é, põe-te numa versão acima do que a Teresa podia ter sido. Isto é, se não treinasses, que Teresa é que serias? Esta é a questão que aqui agora a gente se coloca, não é? Pronto. A Teresa que treina é uma mulher mais forte. E com essa têmpera que tu tens, ainda consegues construir um perfil diferente. Sem dúvida mais nenhuma. alto, mais forte. E eu digo-te já, eu quando não treino, ando menos bem. Não sou tão eu. Quando eu preciso do treino para continuar, talvez com a tal têmpera, não é?
Não sei, eu estava doente e tive têmpora, segundo diz o médico, não é? Mas pronto. Mas o que é que vale ter Mas a têmpora minha- se não há condição? Se não- Exato, a minha não há esperança aptidão. era que eu ia passar aquilo. E quando fosse passar aquilo, eu voltava Voltar para o a treinar, Ricardo para claro, treinar. Pronto, claro. acabou-se. Claro. Pronto, foi assim. Claro. Pronto, então, e uma mensagem que tu quisesses passar para pessoas lá para casa, que também são maduras, que também já têm uma vida longa e que também têm a ocupação como toda a gente tem, não é? Tu também és uma mulher ocupada, mas também consegues arranjar tempo Sim. e prioridade dentro do teu tempo para poderes treinar, não é? Exato. Para aquelas pessoas que estão em casa e que pouco ou nada fazem por elas, mulheres assim mais ou menos dentro do teu escalão etário, que mensagens é que tu gostavas de passar para essas senhoras? Não só aquelas que estão a treinar à distância porque não têm condições para um PT, mas também estou a falar mesmo para o público em geral. Eu acho que as mulheres ligam muito à parte estética, sem dúvida nenhuma, porque ninguém quer envelhecer de aparência, mas às vezes descuidam um bocadinho a parte de exercício físico, porque aquilo que nos faz realmente olhar para o espelho e gostarmos do que estamos a ver, também parte muito daquilo que nós fazemos por nós em termos físicos. E não estou a falar de operações, dessas coisas, não fiz nenhuma, Sim. nunca, não precisei, por isso simplesmente ainda, não é? Ou então acho que não preciso, pronto. Não interessa. Mas eu acho que a pessoa deve começar por se mexer. Sei que há muitas pessoas que saem para dançar, mas saem para dançar uma vez por mês. Quantas vezes é que a Teresa treina por semana? Já agora? 2, 3. Ok. Com ele são 2, Ok. sempre. Ok. Boa. E dançar vou para aí 2 vezes por mês. Boa. O que nós fazemos em termos de treino é, portanto, os nossos treinos são de meia hora e Certo. depois acabamos sempre por Mas fazer é mais uma alguma coisa. meia hora. É uma meia hora que é tocar no que é preciso tocar. Eu revejo-me. Tá, eu revejo-me. Pingas. Meia hora, Pingas. para quem possa dizer que meia hora é pouco, Sempre nunca experimentou treinar contigo. não é pouco, Exatamente. se a pessoa tiver em prancha meia hora, aquilo é uma eternidade, não é? Portanto, o que eu quero dizer é que, por vezes, menos pode ser mais. Sim. Isto é, há miúdos que estão na escola e se tiverem numa chata aula, por exemplo, de matemática, não é? O tempo demora a passar para caraças. Sim. Aquilo a gente olha para o relógio, os miúdos, eu estou-me a rever, né? Na minha infância, né? Em que o tempo não passa, nunca mais dá o toque para a saída, né? Portanto, quer dizer que há coisas que passam lento e há coisas que passam rápido. E as nossas aulas passam depressa, não passam? Passam, por acaso é isso, passam muito depressa. Mas o trabalho é feito. É verdade. feito, o trabalho é E ele feito. pôs-me já a fazer coisas que eu pensava, nunca pensei fazer na minha vida. Porque desde o Bosu, equilíbrio no Bosu. A parte do Pilates, a parte do trabalho de força. O rolling down, que é uma coisa, por acaso o rolling down não é muito difícil, não tem muita dificuldade, mas há muita gente que não consegue fazer. Sabes o que é, não é o rolling down? Eu não consigo sequer fazer pilates, que eu sou uma pessoa extremamente pouco Sim. elástica. O meu marido não consegue o que é que achas fazer que podes fazer rolling por isso? down. Então, Teresa, qual é o exercício que tu mais gostas de fazer no ginásio? Algo que possas indicar? Eu gosto mais de fazer isto. Gosto de fazer essa parte do rolling down. Liberta bastante a coluna. Liberta não é? muito, Esse muito exercício a até coluna. inclusive está naquele vídeo que eu fiz da zona lombar, né? Exatamente. Libertação da dor, quando sente dor lombar. E depois, quando avanço, não é? E Pode- o pisar pode dar uva um toque. também. Sim, não pisar é? uva, aquela Pisar libertação ali da... liberta tudo o que seja. E até o gato. Gosto de fazer o É gato. espetacular. Aquilo O enrolas, para libertar a tensão ali na zona lombar, aquilo é 5 estrelas. Eu até faço isso em casa, que ele ensinou. E portanto, todas essas coisas, e até o próprio aquecimento. Por isso é que eu aqui há dias me excedi. Aquecer tempo demais. Sim, na última sessão iniciaste logo com uma grande energia pedalada. na parte inicial da bicicleta, em que eu não estava presente, que eu estava até na outra Elíptica. senhora. E foi na elíptica. Ele não estava lá? E quando foi a altura de nós começámos o nosso treino, a Teresa já estava com os bofos de fora. Já tinha Senhora acabado. Teresa, o que é que vais a fazer? Tu ias fazer uma maratona? Não, é que eu depois comecei a fazer o Pilates com ele, aquilo não baixava dos 80 e tal. Sim. Com a fitinha. Com a fitinha, com o Pois. medidor de frequência cardíaca, que nós conseguimos medir a intensidade de esforço, a zona alvo. A Teresa estava na zona alvo acima. Eu disse, Teresa, o que é que se está a passar? Aparece no Facebook, estão lá 3 a treinar e eu tenho 86, 87. E o pessoal mais novo com 82, 83. Pois. E eu assim, bem, realmente, isto não é normal. Não é a idade que faz o... Pronto, e era isso que estávamos a falar, porque assim, em termos de tempo, eu acho que
toda a gente consegue arranjar um bocadinho de tempo para treinar. E a Sem Teresa dúvida. está a fazer isso. E pá, se formos ver, treinas 2 vezes por semana comigo, Sim. em PT, e também ainda vais dançar. Teresa, explica mais um bocadinho sobre esse gosto que tens pela dança. Não sei, também não sei explicar, tem a ver com a têmpera. E tu costumas dançar com quem? É assim, eu danço com o meu marido quando é aquelas danças coisa, pronto. Que hoje em dia quase não há, né? Pronto. Mas há kizombas, há não sei o quê. E havia então os aí- slows na minha altura, que ainda davam agarradinhos, e assim, que era um então, eu espetáculo também na sou desse tempo, da bola de cristal, de não sei o quê, não é? De vidro, aquela dos esfera de luz. espelhos, Bola de espelhos. espelhos, bom. Exatamente, isso eram de bons tempos, não é? Era muito giro. Só que agora tu vais a uma discoteca, eu curiosamente vou aos Scones de vez em quando, e aquilo estás 10 minutos, 5 uma dancinha, a partir daí é sempre a abrir, pronto. E eu saio de lá, como saio, caiu o brinco, como saio do treino contigo. Do treino. E ora está, e é uma atividade física disfarçada. O que Sim, acontece? sim, Também sim. é como eu estava a dizer, o tempo passa no instante, e acaba por estar lá também o sumo do treino. Isto é, porque, e também te faz bem a cabeça, não faz, Teresa? Faz lindamente, eu adoro dançar, adoro música. Pronto, então, voltando outra vez à questão anterior. Que mensagem é que tu dás para as senhoras isso é que- do teu escalão etário? Por isso eu sei que muitas delas gostam de sair para dançar. Exato, que era o que eu estava a dizer. Eu tenho algumas que vão comigo, com o nosso grupo, mas isso não chega. Portanto, só o dançar não chega. o dançar isso não isso chega. acaba a ser uma diversão, não é? Assim como o caminhar também é bom pouco. que façam, mas é pouco. Claro, claramente. Porque claramente. o caminhar, eu fico muito contente quando faço 8.000 e tal passos, 9.000 e vou por aí. Mas falta lá aquela parte que realmente nos faz ganhar massa muscular, Certo. que é o treino. Sim. E é isso que... E que até foi tão importante na recuperação da Teresa. Exatamente, porque Certo. eu se não tivesse músculo, e a fisioterapeuta frisou isso várias vezes, disse-me: a Teresa está a perder um bocadinho de músculo, mas olha que não é tanto como eu pensava, quer dizer que tem muito. Pois, sim. E Tinhas feito um bom trabalho anterior, Exatamente, não é? ela sabia, todos eles lá sabiam quem era o Ricardo. A Ficasse sério? A conhecido na sério? CUF. A sério? Eu dizia-me: eu tenho para o Ricardo. Mas porque tu eras tu que partilhavas com as Era eu que pessoas? partilhava. Ou já havia alguém que me conhecia também Não, lá? que eu saiba não, mas ficaram a conhecer, já sabem quem é a minha Disseste médica. bem de mim, espero. A minha médica mora aqui perto, aqui ali para os lados do Mem Martins. E ela costumava, quando lá vou, ela diz-me: já ainda anda com o Ricardo. Anda. Já ganhaste Isto mais já é- 10 seguidores. Isto já é. Pronto, Teresa, em relação ao trabalho que desenvolvemos juntos, eu tenho aqui o nosso livrinho em que tu tinhas que aqui estar, porque realmente o teu caso foi um caso de sucesso, não só pelo investimento que fazes no teu corpo, mas também pela força e pelo seu imunitário que tu tens e para esta energia toda que tu adquiriste, não só pelo treino, mas também pela tempo que tu tens, não é? Eu tenho aqui um caso que eu vou ler aqui umas palavrinhas, pronto, que eu fiz e que eu tenho muito, muito orgulho naquilo que aqui está. Portanto, eu tenho aqui um caso que é o caso de sucesso então da Teresa Moedas, para quem não sabe esta menina que aqui está, em que teve um trabalho e está a ter um trabalho em progresso de trabalho de PT, de termos personalizado e Pilates, em que desde o primeiro dia até ao dia da medição, tu conseguiste perder 8 quilos, sem esforço, porque é só com o Pilates e só com a parte do treino. Exato. O teu corpo ficou mais eficiente e o teu corpo começou a queimar mais em repouso. Portanto, as tuas necessidades calóricas em termos de basais aumentaram, porque o teu corpo ficou mais exigente, começou a consumir mais energia. Portanto, e aí também podes comer um bocadinho mais à vontade, que não engordas. Pronto, a parte do treino tem este benefício, não é? Pronto, e eu vou ler aqui o testemunho que tu fizeste, se calhar não te lembras disto, isto já foi há algum tempo, mas o que interessa é que nós estamos a continuar a treinar Foi e isto depois. realmente foi um marco, é que foi um momento em que fizemos um testemunho e agora estamos aqui juntos neste podcast com muito orgulho, não é? Pronto, iniciou os meus treinos com o Ricardo, estava com 8 quilos a mais, autoestima em baixo, para além de hérnias cervicais e lombares. Portanto, o teu corpo já estava afetado em termos estava fragilizado em termos de hérnias. Porque quem não faz reforço muscular, a tendência é que o corpo fique frágil. Claro. E, por vezes, quando pode acontecer, buscarmos um objeto ao chão e não estamos preparados, o corpo não está preparado, pode haver ali qualquer coisa. E o sintoma que se sente, eu nunca tive uma hérnia, felizmente, mas o que me diz Ricardo, o que se sente quando se tem algo que acontece nas costas, na coluna, é quase como se fosse uma pasta dentro,
assim a apertar, estás a ver como é o barulho. Yeah. Vocês não conseguem imaginar, visualizar o que é uma pasta de dentes assim a apertar e o dente fica a sair. Sim. E pronto, as pessoas dizem que é isso que se sente nas costas quando lhe aparece uma hérnia. Ok. Pronto, não sei se é, se não é, mas pá, há uma coisa, abre lá dentro, não é? Há uma coisa que se sente, não é? Pronto. E a Teresa vinha fragilizada em termos de coluna. Qual é a primeira coisa que tem que fazer logo? É logo fazer um fortalecimento em termos de coluna. Porquê? Porque se a coluna não está bem, a pessoa não consegue fazer nada. E quando tem crises, quando tem picos, a pessoa cai à cama e não consegue mexer. Mas portanto, é muito importante fazer fortalecimento às costas e à nossa coluna, porque é a nossa coluna que está a nossa vitalidade, onde está a nossa força, a nossa energia. Podemos mexer-nos. Sem uma coluna ideal, isso não acontece, né? Pronto. E depois, já tinha treinado com outros PTs, é o que aqui a Teresa está a dizer. Já tinha atividade com outros PTs noutros ginásios. A coisa corria bem até as minhas limitações da coluna se ressentirem. Ora, isto é o que estamos a falar. Portanto, como isto tem surtos, tem picos, a Teresa, quando estava bem, mas como não havia fortalecimento específico para a patologia da Teresa... E não era adaptado ao meu caso. Não era adaptado realmente à condição da Teresa. Okay. O que é que acontecia? E tinha alturas que tinha surtos. Okay. E esses surtos faziam com que a Teresa depois abrandasse o ritmo. Sim. Isto é, estava muito bem numa certa fase, e depois imagina, ali a meio do, se calhar, do ano, tinha uma crise, ficava de cama parada. E depois, olha, nem internava nada. Fisioterapia, que fazia fisioterapia. Não sei se está Pronto. isso. E esses surtos, depois, ao suceder, tinha que haver uma interrupção. Okay? Pronto, é aqui que está a dizer. Isto foi escrito pela Teresa. Está bem? Aí parava por longas temporadas e tinha que fazer fisioterapia. É o que está aqui dito. Desde que treino com o Ricardo, também com o treino de Pilates, tudo melhorou. Okay? Que foi isso que falámos. Pois ele sabe exatamente qual o treino adequado para o meu caso, para além de me aconselhar os trabalhos de casa, e que só faço se me lembro ou tenho alguma queixa. Isto é, estás a ver, isto é que é errado. Hein? Quer dizer, o professor pede trabalhos de casa. Eu não faço, não vou fazer trabalhos de casa. Estás a ver? Ela só faz quando realmente está mais aflita. Mas pronto, eu fico feliz por isso. Okay. Já não é mau. Também não é preciso estar a fazer trabalhos de casa. Vou para as amigas e depois não faço, percebe? Exatamente, podes passar para as amigas. Porque tu estás tão bem agora que os trabalhos de casa já são para os outros. Estás a ver? Pronto, agora... A Teresa ainda vai aos treinos, meus amigos. Agora, é um facto. Depois o piriforme, que é o nosso músculo que está aqui na zona aqui da bacia, por baixo do glúteo, que tem inserção no sacro, na superfície articular do sacro e vai realmente aqui ao fémur. Esse músculo, quando está inflamado, há pessoas que o nervo ciático passa atrás desse músculo, ou então também existem algumas pessoas, casos raros, em que o nervo passa mesmo desse músculo. E quando nós estamos muito tempo sentados nesta posição fletida, não é? Existe sempre aqui uma pressão ao nível do glúteo, nesse caso do piriforme, e quando ele está ali em carga, dá o que supostamente chama-se a popular dita ciática, né? Em que até pode irradiar para o pé. Pronto. E tu tinhas muito isso. Isso acontecia bastante. O piriforme andava o sempre piriforme a chatear. era aquele músculo. Chegava a ter com ela, o piriforme chateou-me. O que é essa coisa do piriforme? É uma coisa aqui atrás. Era mas o é útil piriforme até para as pessoas saberem. de vez em quando. Pessoas é à frente, mas isso está tudo ligado. Está tudo ligado, porque depois funciona quase como um reflexo. Quando há uma coisa que dá mal, depois começa a passar. Abrange. É isso mesmo. Ok. Pronto. E pronto, o piriforme gosta de se manifestar de vez em quando. Quanto ao peso, podem pensar que 8 quilos vão abaixo num instante, mas não é verdade. Não com as minhas limitações, pronto, porque nós não podíamos fazer, não podia pôr a Teresa a correr na passadeira feita uma maluca para desaparecer e emagrecer para aí 20 quilos e que saía gordura, saía massa muscular, saía massa óssea e como começava a ficar frágil. Saía a coluna. Não, mais uma vez tem que ser um trabalho consistente. Isso era o que a Teresa estava a dizer, né? Todos os PTs com que ela teve antes, o treino era standard, portanto, se calhar era um bocadinho Era um isso. standard, Não pode exatamente. ser, tem que ser adaptado. Tem que ser adaptado. Pronto. E agora, exatamente, é preciso força de vontade e um bom PT para os motivar. A dica do Ricardo Lino é perfeita. Juntos conseguimos, não é? Pronto, juntos conseguimos e é por isso que também estamos aqui, juntos conseguimos, e acho que um podcast faz todo sentido, criámos um podcast, juntos conseguimos, não é? Yes. Pronto, obrigado Peter Ricardo por todo o apoio e toda a motivação que me deu para atingirmos os objetivos. Teresa, por falar em juntos conseguimos, quem são as pessoas na tua vida? Vou passar aqui a palavra ao coach. Faz tu, coach. Faz tu a pergunta. Nós que temos o propósito do Juntos Conseguimos nem tem só a ver connosco, é principalmente perceber nos casos das pessoas que vêm contar as histórias, quem foram as pessoas que com elas, nos momentos mais difíceis, que juntos conseguiram ultrapassar. E, portanto, especificamente no caso da Teresa, durante todo este processo, quem é que são as pessoas que a Teresa sente que juntos conseguiram ultrapassar? Que estiveram contigo, ou estão contigo, ou estiveram sempre contigo.